Isso, vamos falar desse método bacana, Ah, o seu trabalho como tradutora, como intérprete, o seu método, a sua escola. Inclusive, o MacGyver, vou te mandar, e nessa parte que você coloca um rapaz que ele deu um testemunho falando do método dela, como que foi bom pra ele, né? Acho que é Diogo, parece. Dá Diogo. aquela pincelada que nós estamos na nossa reta final. Quero que você fale agora, o tempo é seu desse momento bacana do seu ensino. Então, o que que acontece? Já que você mencionou o Diogo, né? Diogo, Hi everyone, sou o Diogo, estou gravando esse vídeo para fazer um depoimento e contar um pouco da minha experiência de aprendizado da língua inglesa com a Justin. Eu sou contador de formação, então sempre tive muita dificuldade de aprendizado com a língua inglesa. Minha primeira experiência com a língua foi bem tarde, isso adicionou um pouco de dificuldade no aprendizado. Com a Justin eu realmente consegui evoluir bastante o meu nível de conhecimento da língua inglesa. Então, quando eu comecei com ela, praticamente não conseguia ter nenhuma interação. Minha pronúncia era muito ruim, muito distante do ideal. Minha leitura realmente tinha uma necessidade de melhorar em todos os quesitos. E com ela, realmente eu consegui evoluir. Graças a essa metodologia dela, que une gramática com muita conversação, com prática da pronúncia, hoje eu consigo interagir, fazer viagens, reuniões em inglês. Estou usando hoje um pouco no meu trabalho, então realmente isso deve aí a essa metodologia que a Justin aplica nas suas aulas. Então eu recomendo fortemente todo mundo que queira aprender inglês, independente do nível, de fazer aula com elas. Eu tenho certeza que vocês não vão arrepender e vai ter uma evolução rápida de um tema que é super importante. Tá bom? Um abraço. já há um tempo comigo, desbravou o inglês, é um bravo na língua inglesa. A história do Diogo é muito bacana. O Diogo é um case de sucesso. Que seria um case? É um caso de Ah, um sucesso. caso, muito bem. Eu sempre, vira e mexe, eu estou falando com ele nas aulas, né? Ele já tem influência, hoje ele já faz reuniões em inglês, ele usa o inglês no trabalho dele, ele viaja sempre, todo ano para fora. E o Diogo é muito engraçado. O Diogo, eu passava aperto com ele, porque na época eu conheci o Diogo, na época que eu que eu dei aula na FGV, depois eu saí de lá, o Diogo me procurou para começar a estudar inglês comigo. E muito assim, aos trancos e barrancos, por causa do trabalho dele, né? A gente sempre trabalhou assim, até hoje, com todos os alunos, a gente procura dar uma flexibilizada no horário para poder ajudar, né? Remanejando os horários e tudo, e com o Diogo foi dessa forma. E o Diogo, no início dele, gente, o Diogo, ele inventava palavras. E eu falava assim, Diogo, tinha hora que eu falava, porque tem a língua inglesa, ela tem base no latim, então acaba coincidindo algumas coisas com o inglês, né, onde eles falam information. Então, tem algumas coisas que existem, alguns termos que existem, mas não são usuais. Então, às vezes, o aluno usa. Então, muitas vezes o Diogo falava alguma coisa e eu ficava, será que isso existe? Né? Mas ele inventava muito, né? E eu fui trabalhando com ele aos poucos, né? A questão da leitura, que ele ia muito correndo, a questão da fala que falava, a pronúncia não era o adequado, né? E fui trabalhando com ele aos poucos e eu vi a evolução do Diogo, assim como eu vi a evolução do Diogo na vida profissional e na vida pessoal. Porque eu brinco com ele, eu conheci o Diogo sem namorada, depois eu conheci o Diogo com a namorada, Lohane. Depois eu conheci, eu vi o Diogo noivo, o Diogo casando e hoje o Diogo papai. Né? E, ao mesmo tempo, ele começou como controller financeiro na empresa, na Tangará. Depois ele foi galgando patamares maiores e hoje ele é diretor financeiro e diretor de operações. Ponto, agora vamos E pontuar foi isso aqui. bem evolutiva a questão do inglês dele em paralelo. Achei muito bacana você pegar essa parte, que é o seguinte, geralmente os grandes cargos das grandes empresas como Tangará, Fiat, Insepa,
Sotrec. Tem muita negociação. Por exemplo, um diretor, um cara que está num cargo de posição na empresa, ele precisa de negociar com americanos. O inglês é a língua universal entre essas negociações. Então, eu acho muito importante isso, porque muitas vezes até pessoas chegam nesse cargo e tem uma timidez ou tem uma dificuldade e às vezes tem que contratar um intérprete para estar negociando para a empresa. E é tão bacana isso que aconteceu com o Diogo aí que você está falando, que ele mesmo agora comunica lá na empresa dele, fala com as pessoas. Isso é muito legal. O seu método, aqui nós estamos falando de um nível já de gestão, mas a Gage também, ela pega o aluno do básico e vai trabalhando ele até... O que acontece? A gente trabalha muito focado, é onde entra a questão do language coach, do coach de idiomas. A gente trabalha muito focado na necessidade do aluno. Então, qual é a sua necessidade? Qual é a sua demanda do momento? Eu quero inglês para eu viajar. Não é nada referente a trabalho. Então, nós vamos trabalhar em cima do General English. Que significa? Que é o inglês de modo geral, que é para o dia a dia, e ele vai galgando os patamares. E se ele vai viajar, a gente faz intervenções, a própria metodologia tem, hoje a gente trabalha com uma das maiores metodologias melhores do mundo, que é a Pearson. A gente também trabalha com a Cambridge, mas mais exclusivamente com a Pearson. Cambridge é mais para kids, né, que não sou eu que leciono, tem uma outra professora, mas a gente trabalha muito focado, falando do Business English, né, a gente trabalha com materiais da Pearson, Business English e General English. No caso do Diogo, por exemplo, é um caso de Business English, de inglês para negócios. Então, vamos focar um pouco no inglês para negócios, por exemplo. O inglês para negócio, ele vai te dar as skills, as habilidades necessárias. E o que eu falo é o seguinte com os meus alunos: você não somente aprende o inglês, né, a estrutura da língua, conversação, mas você aprende as soft skills, que são inerentes da metodologia, que é a forma como você vai se posicionar na empresa mediante uma negociação. Você tem etapas no material que a gente traz para a realidade do aluno, por exemplo, numa reunião. Eu vou ter uma reunião de negociação semana que vem. Então, a gente dá uma parada, mesmo quando o aluno precisa de uma intervenção, ele vai fazer uma apresentação. Eu já fiz muito isso, assim, porque hoje nós trabalhamos online. Então, já fiz para aluno de São Paulo, está caminhando na metodologia do inglês para negócios. Gade, semana que vem eu preciso fazer uma apresentação, você me dá uma força? Então, a gente dá uma parada, vou verificar o material de apresentação dele e a própria metodologia traz. Se ele ainda não chegou nesse ponto de trabalhar, de desenvolver essa skill para apresentação, a gente vai prepará-lo para isso. Porque não é somente presidir, né, liderar uma reunião, não tem etapas para que você seja bem sucedido nas reuniões, né? E no inglês a gente tem toda essa performance ali para o aluno. Então, a gente vai trabalhando focado dentro da necessidade do aluno. A metodologia que a gente trabalha, o método que a gente usa é o Communicative Approach, que é a abordagem comunicativa, que é exatamente trazendo para a realidade do aluno. Assim como também no General English, na questão do General English, do inglês geral. Então, se a sua esposa, por exemplo, a Michele, for para os Estados Unidos e ela for estudar comigo, então eu vou prepará-la. Nós vamos passar por algumas etapas. Como que eu peço informação de rua? Como que eu estou no hotel? E se eu preparo os meus alunos, tem até o depoimento do Dr. Kleber, que é advogado que eu te mandei também, né? E a esposa, que eles fazem inglês comigo, então, especificamente para viagem. Então, quando o aluno vai viajar, ele precisa, né, do mínimo necessário. Acontece uma situação dentro do hotel, ou ele perde uma bagagem no aeroporto, ou ele precisa ele vai pedir num restaurante, ele vai comprar roupas, ele tem que saber se posicionar, falar. Tem o caso, por exemplo, de um aluno meu que chegou para mim na pandemia, ele não conhecia o que era o inglês online, ele amou, estudou comigo, veio para mim justamente porque ele tinha ido para os Estados Unidos com a esposa e a filhinha pequena, e ele passou muito aperto, ele não falava um A de inglês, ele foi para Disney, ele precisou resolver uma questão do carrinho de bebê da menina lá e ele não entendia nada que a pessoa
né? Estava falando com ele. Fora que ele me relatou também que chegou em algumas lojas lá da Disney. Brasileiro, é uma lástima. Brasileiro trabalhando lá, falando inglês. Fez o atendimento com ele em inglês. Ele viu o brasileiro indo lá no fundo e falando: ah, é brasileiro que não sabe falar inglês. Então, isso é muito ruim. Nossa, que triste. Então, ele passou por isso. E ele se apaixonou pela língua inglesa também. Foi bom, né? Né? Então, é necessário. Eu não indico, voltando ao que você disse, né? Eu fiquei muito atenta ao que você disse sobre se aventurar no inglês. Ir para fora sem falar nada. Uma coisa é você sair daqui, né, para fazer um intercâmbio, né? Tem gente que vai sem saber nada, né, já preparado para o intercâmbio de estudo, né, para desenvolver o básico lá, ok? Mesmo assim passa aperto, mas eu aconselho sempre a pessoa se preparar para não enfrentar situações, né, de saia justa lá fora. Na minha rede social até coloco assim, não passar perrengue lá fora. A pessoa não... tem um caso... Passam, viu? Não, e tem um caso engraçado lá em Londres. Eu dei aula numa college lá, dei aula numa escola também, e tinha os meus alunos particulares lá. Nunca vou me esquecer disso. A menina brasileira me deu o endereço dela e peguei o ônibus e tudo mais, e estava a caminho. Ela me deu a indicação, né, e falou assim: olha, você vai passar por uma livraria, assim, depois da igreja e tal. E estou eu dentro do ônibus, passei por uma igreja, nada de livraria, nada de livraria. E aí, o ônibus foi descendo mais a rua na região e eu liguei para ela. Falei: olha, passou uma igreja, tem um lugar assim, passou outra igreja e não tem livraria por aí. Ah, não, vou te buscar. Pode descer aí que eu vou te buscar. Aí ela foi encontrar comigo. Você sabe o que era livraria? O quê? Ela não sabia nada de inglês. Library, ou library, do inglês americano, e library, do inglês britânico, que se escreve muito parecida, a escrita é parecida com livraria no português. Mas library ou library é biblioteca. Então, ela falou livraria, eu estava esperando aquelas lojas mesmo de livraria, que eu estava acostumada lá, até mesmo porque eu dava aula, eu comprava, ia nas livrarias, não tinha nada de livraria. E ela é o falso cognato, aquilo que parece que não é, que parece, mas não é. Então, a pessoa, como ela me contou depois, assim, gente, parece que é mentira, mas ela via sorry, S-O-R-R-Y, quando ela não sabia nada de inglês, ela achava que era sorria, e eu já vi meme disso. Então, assim... E sorry é desculpa? O que é sorry? Sorry é desculpa, sinto muito. Conta aí, MacGyver, né? pra mim. Então, assim, nos lugares que tinha, né, uma plaquetinha, sorry, às vezes estava limpando e tal, então ela achava que era não aviso para sorrir, alguma coisa assim. Nossa, gente, isso é muito sério, né? Apesar que hoje em dia as pessoas falam inglês sem saber que estão falando inglês. Por exemplo, podcast, né? Light. Eu vou comprar esse produto light. Eu vou comprar esse produto diet. O que foi outro dia? Eu estava conversando com uma pessoa, eu ainda comentei com o Anderson. Eu falei assim, com meu marido, falei assim, gente, eles estão falando inglês, não estão se dando conta que estão falando termos em inglês. Tem muito estrangeirismo aqui, e as redes sociais também fomentam isso. Então, assim, eu prefiro acreditar que as pessoas não estão tão leigas assim. Fala, MacGyver! Achou que eu ia deixar passar batido? Claro que não, né? Estamos no finalzinho, MacGyver, mas eu vou aproveitar a oportunidade. O que eu vou aproveitar a oportunidade? Vou aproveitar aqui, né? Para deixar mais descontraída. Já falou de tantas dinâmicas. Eu tenho uma frase, eu tenho um lema e eu quero que ela fale inglês pra gente. A minha frase no Instagram é: ser querido é melhor do que ser famoso. Seria? Being loved is better than being famous. E eu vou te dar essa oportunidade, viu, MacGyver? Eu sei que você escreveu no livro da escola. MacGyver concluiu um curso lá e ele foi lá e escreveu no livro como todos os alunos. Me dá o livro aí, MacGyver. Passa esse livro pra cá. Uau! O que será que vai sair aqui em inglês, o que o MacGyver escreveu? A Gade vai falar pra gente. Olha. A moral que eu tô te dando, hein, MacGyver? Tá aqui, isso veio essa do Tupi-Guarani. Isso, é do Tupi-Guarani. Que legal! Do Tupi-Guarani para o português, diretamente para o inglês. Manda! Então, vamos lá. The love that our family dedicates us is bigger
is the biggest blessing that we can receive. The family is the place where life starts and the love never ends. The love to our family is the one that we choose. Loving for all our lives. Loving forever. É? Yes. E aí, em português, o que a MacGyver escreveu? O amor que a família nos dedica é a maior bênção que podemos receber. A família é o lugar onde a vida começa e o amor nunca acaba. O amor à família é o que escolhemos. Amar para todo sempre. Você falou que queria fazer um comentáriozinho sobre Michelle Obama rapidinho. Sim, exatamente. O filme, o documentário da Michelle Obama, é exatamente o que ela fala, que tudo começa in our dinner table. Everything starts in our dinner table. Tudo começa na nossa mesa de jantar. Eita! É muito bonito. Valeu, ó, palmas, viu? Pode É pra isso. pode, palmas. Tá certo, valeu. Obrigado. Thank you! Fechou, MacGyver. Arrebentamos a boca do balão, meu garoto. Ai, bacana. Querida, deixa pra essa câmera aqui os seus contatos, sua rede social, onde encontrar a Gade. E eu quero agradecer muito. Gente, é tanta coisa que eu queria falar, que eu queria saber, que eu queria conversar. Mas o nosso foi mais do que o outro, hein, MacGyver? Eu falei, gente, eu não vou conseguir extrair 45... MacGyver, batemos os nossos 45 minutos a mais aqui, MacGyver. Que show, hein, MacGyver? Um pedacinho de uma música em inglês só pra gente finalizar antes das redes. Eu tô demais aqui hoje. Não precisava nem de instrumento na época da James Joplin. Oh Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches and must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. Oh Lord, want to buy me a night on the town. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, want to buy me and night on the town. Everybody! Eba! Agora pra aquela câmera ali, suas redes sociais, onde encontrar a Gade. E olha, de antemão, quero agradecer muito sua presença, viu? Fica à vontade. Obrigada! E na volta a gente encerra, hein, MacGyver? Assim que ela passar os contatos. Então, para quem quiser aprender inglês de fato, destravar e de uma forma personalizada, de uma forma que realmente você necessita, de acordo com sua demanda, o contato é 31 97353 4422, minha rede social Mrs. Justin's English. E no LinkedIn também, Gade Justino. MacGyver, agora vamos, hein? Foca aqui no Figurinha International. Gente, muito obrigado a você que acompanhou esse episódio bacana. Não se esqueça, a gente está pedindo muito para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho no YouTube, Terraço Podcast, no Instagram, @oterraçopodcast. A fé não limita a Deus, Deus não limita a fé, tudo posta naquele que crê. E se Deus quiser, você vai conquistar todos os seus sonhos, propósitos e objetivos. E lute! Gosta de inglês? Cai pra dentro, sem medo, seja feliz. Valeu, beijão! Fui!